Rio Preto está em alerta com casos de chikungunya. Isso porque entre maio e agosto deste ano foram registrados 15 casos. Por isso nós vamos ao vivo agora com a repórter Josi Dalben. Tem todos os detalhes pra gente. Boa tarde, Josi. Oi, Sandro. Boa tarde para você, meu querido. Aquela semana maravilhosa para todo mundo. Boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso BG também. Você falou desses 15 casos de chikungunya que foram registrados neste ano. Bem maior do que os casos do ano passado. Mas é bom a gente lembrar que até o momento a gente não tem nenhum caso de chikungunya, mas fica o alerta para toda a população, principalmente porque a gente está passando por esse momento agora, esse calorão danado que acaba ainda aumentando a proliferação dos mosquitos, então a gente tem que tomar todo cuidado, continuar cuidando do nosso quintal, fazendo aquela limpeza básica como sempre, né? Tendo aquele respeito e aquele bom senso na nossa casa e com os nossos vizinhos também. A gente vai bater um papo agora com a Andréia Negri, que é gerente da Vigilância Epidemiológica aqui de Rio Preto. A gente está aqui na Secretaria de Saúde ao vivo e a gente vai entender melhor esse caso, essa situação toda, desses 15 casos que foram registrados neste ano em relação ao ano passado. Andréia comentou comigo agora há pouco que nós tivemos aí cerca de 3, 4 casos. Foi bem menos. Essa situação desses 15 casos, mesmo a gente não tendo nenhum caso agora no momento, é preocupante? Boa tarde. Boa tarde. Fica o alerta, sim, para a Secretaria de Saúde, para a população aqui de Rio Preto, porque não foi só aqui que a gente teve esse aumento nesses 2 primeiros quadrimestres, e sim em várias regiões aqui do estado de São Paulo, que antes também não tinha. O que quer dizer que o vírus ele está criando força, vamos dizer, né, para que se tenha uma possível epidemia nos próximos anos. Desde 2014 a gente vem se preparando. Pode ser que no próximo ano tenha, mas né, a gente sempre, quando vê um aumento, já se programa para que, se tivermos uma epidemia para o próximo ano, nós possamos aí dar uma resposta, enquanto serviço público e também com a ajuda da população, porque esse final de ano, né, sempre o segundo semestre, a gente pede para a população realmente fazer aquele controle, tirar tudo que pode ser criadouro do quintal, dentro de casa, fazer aquele cuidado da dengue semanal, com tudo que não pode ser retirado, como ralo, recipiente atrás da geladeira. Então, é o momento, sim, de ficarmos em alerta, porque é um vírus que ainda não causou epidemia aqui em Rio Preto, e se vier a causar, nós podemos ter, sim, um grande número de casos. E é uma doença que ela é mais debilitante, causando sintomas crônicos. Não é como a dengue, ela é uma doença aguda, que você vai evoluir bem ou mal, a grande maioria evolui bem, mas a chikungunya não, ela tem uma característica de tornar-se mais crônica e a pessoa fica com dor por muito tempo, meses até anos. E é importante a gente falar sobre o assunto, né, Sandro? E quem está acompanhando a gente em casa também, porque ela tem sintomas parecidos no início com a dengue, né? Mas não é a dengue, como a Andréia está falando, ela é um caso mais crônico. Isso, ela tem um sintoma inicial como a dengue, febre, dor no corpo, dor nas articulações, que confunde muito. Em tempos ela pode ser mais incidente, mais forte essa dor nas articulações, como não. Esses 15 casos, nem todos eram suspeitos de chikungunya, eram suspeitos também de dengue, que veio o resultado para chikungunya positivo. Então confunde muito mesmo os sintomas. E aí essa dor articular, essa dor não vai passando, e aí a pessoa realmente percebe que pode ser alguma outra doença, e aí acaba descobrindo que pode ser chikungunya. E mais uma vez, para a gente informar também, ela é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Sim, pelo mesmo mosquito, pelo Aedes aegypti, por isso que os cuidados com o controle do vetor, ele é para dengue, para zika e para chikungunya na nossa região, né? Sabendo que nós já tivemos a circulação de zika, nesse momento a gente não tem casos confirmados desde o ano passado, mas também é uma doença que a gente monitora, principalmente pelo risco às grávidas e principalmente aos suas crianças, né, seus filhos. Então é importante sim, são 3 doenças graves que podem evoluir com gravidade, seja em qualquer idade. Claro, pessoas idosas, com comorbidades, menores de 2 anos, têm maior risco de evoluir com gravidade para todas essas doenças. Mas a pessoa adulta jovem que tiver chikungunya, ela também pode ter uma debilidade, precisar procurar mais o médico, se ausentar mais do trabalho. Então a gente pede sim que as pessoas fiquem atentas, manter aquilo que você falou, né? A nossa casa, o nosso quintal, onde a gente convive em sociedade, sempre livre de criadores, para a gente evitar aí uma transmissão aqui no município.
É um respeito mútuo, né, com todo mundo, né? Tem que cuidar do quintal, fazer aquela limpeza diária, né? Tirar aquela água do pratinho, prestar atenção também lá no recipiente onde você coloca água para os bichinhos, para os pets. Falando sobre dengue, a gente tem muitos registros esse ano. Também é uma situação preocupante, até porque agora há pouco a gente estava comentando aqui, né, Sandra? Eu estava falando para a Andréia. Que calor danado que está hoje, embora tenha chovido ontem. Então esse calorão, esse tempo abafado, o que acaba sendo um risco ainda maior, né? Temos casos de dengue, temos alguns registros que também são preocupantes? Sim, desde 2008, há 15 anos praticamente, a gente não interrompe a transmissão da dengue. O que diminui um pouco o número de casos nossos, que o vírus que está circulando é o dengue 1, que já causou a maioria das nossas epidemias. Mas nós ainda temos muitas pessoas suscetíveis. E sim, temos um risco, mesmo por esse vírus que já circulou há algum tempo, que é o que se mantém circulando nesse momento, de termos uma nova epidemia no ano que vem. Então, temos o risco da dengue, temos o risco agora de chikungunya. Está cada vez mais fechando o cerco em relação ao Aedes aegypti, mais um motivo para realmente as pessoas focarem e cuidarem aí dos seus quintais, eliminando os criadouros. Andréia, só para a gente poder encerrar, a Secretaria de Saúde aqui de São José do Rio Preto fará alguma campanha, algum alerta? Eu não sei também se a Vigilância Sanitária vai mobilizar aí agentes para passar em alguns bairros também de risco, né? Onde tem mais índice aí dos casos. Terá alguma campanha nesse sentido agora para esse final de ano? Principalmente por conta que agora começaram as chuvas novamente e o risco então aumenta. Nós fazemos muitas feiras educativas, né? A gente investe muito nas crianças, no adulto jovem, para que mantenha essa cultura do cuidado com o seu quintal, com o seu domicílio, para eliminar o criadouro. E também as ações de combate do dia a dia, o casa a casa, as intensificações, as nebulizações, isso sempre são mantidas. E mutirões, sempre que necessário, e sim, se for o caso, vamos estar ampliando, é o momento assim da gente realmente investir nessa intensificação do controle. Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, né, do setor público, mas aí fica a colaboração mesmo da população. Choveu, olha o quintal, antes também já tira para não acumular água. E dentro de casa, toda semana, dengue é um cuidado semanal. Não tem a faxina semanal, que às vezes a pessoa faz aquela faxina maior na semana? Também a dengue tem que estar incluída nisso, né? O pensar onde pode ter um criadouro de dengue, ir lá e eliminar ou pelo menos cuidar. O recipiente que você falou, né, do animal, é bastante importante não só trocar água, mas sim lavar com água e sabão, passar uma buchinha, porque o ovo ele fica lá grudadinho na borda daquele recipiente. Você põe uma água nova para ele, é a mesma coisa que fosse anterior. Muito obrigada pela sua participação aqui no BG. Sandra, a gente volta aí no estúdio, você reforça mais uma vez os cuidados, aqueles cuidados que todo mundo sabe que a gente tem que ter em casa, né? Nosso público que está acompanhando agora o BG, as donas de casa também. Então a gente não está falando só lá do recipiente do pet, mas também do pratinho que fica lá no vasinho da planta, olhar dentro de casa, locais que acumulam água. Deu essa chuvinha agora gostosa, mas continua esse calorão danado, então tem que fazer aquela varredura no quintal. A gente volta aí no estúdio com você. Tem muita gente que espera só o agente de fiscalização chegar em casa para tomar o cuidado ou acontecer algum caso próximo, ou de parente, ou dentro de casa, ou algum vizinho. Não espere isso, não. Vamos fazer o trabalho aí, você não vai perder tempo, pelo contrário, você vai ganhar saúde, né? Para o bem de toda a nossa sociedade. Muita atenção também com relação à chikungunya, mas como é um mosquitinho, o Aedes aegypti que causa dengue, aí, zika vírus. Então, são 3 doenças com uma matada só de mosquito. Muito obrigado, Josi, pelas suas informações.